Eu amo minha cidade, Salvador. Suas músicas, suas comidas, suas paisagens naturais, tudo que foi construído durante todos esses anos por um povo que só tem aqui. Eu imagino que para você que me ouve aí, em qualquer cidade do Brasil, até do mundo, sua cidade seja também, de certa forma, especial para você. Seja pelo prato típico que só tem aí, que você pede para vir daquele jeito, pelas músicas que você sabe de tanto escutar pelas ruas, pelos lugares que você vai para espairecer quando está triste, para comemorar quando está feliz. Nossa cidade é principalmente onde convivemos uns com os outros, trocamos ideias, abraçamos pessoas que estão há muito tempo em nossas vidas e onde conhecemos pessoas novas que mudarão, nem que seja um pouquinho, o nosso rumo. Ainda estamos vivendo as consequências de termos sido arrancados de repente de nossas cidades, numa tentativa de nos proteger de algo bastante ameaçador. Por um bem maior, foi preciso buscar mil estratégias, não só para viver longe um dos outros, mas para aprender a viver junto, quando fosse necessário, nesses novos termos. O que poderíamos abrir mão durante esse tempo e o que nos pareceu bastante essencial, imprescindível? Um isolamento que procurava nos ajudar a superar o momento, mas que trouxe consequências enormes às nossas relações, às nossas oportunidades e à nossa saúde mental. Mas e quando essa existência distante da cidade e de todas as coisas que estão nela, isolada, mantida fora dos olhos de todos, é a maneira como a pessoa é obrigada a passar boa parte de sua vida. Quando viver separado do convívio não é exceção, mas sim a regra. Quando andar pela cidade para acessar qualquer direito, como estudar, trabalhar, cuidar da saúde, é algo que é tão cheio de obstáculos indevidos que vira quase um evento ensaiado, que precisa de planejamento prévio para acontecer, isso quando acontece. Essa é a realidade de uma boa parte da população que tem algum tipo de deficiência, uma minoria da qual eu faço parte. E, muito embora a minha vida seja mais fácil do que de outras pessoas que estão na mesma situação que eu, por ter acesso a tecnologias como uma cadeira motorizada, um carro adaptado, eu ainda assim me sinto muitas vezes precisando forçar minha permanência nessa cidade que eu disse lá no comecinho que eu amo. Segundo o último censo do IBGE, cerca de 24% da população no Brasil tem algum tipo de deficiência. Isso daria mais ou menos 45 milhões de brasileiros. Seria como se a cada 10 pessoas que você conhecesse, mais ou menos duas tivessem alguma deficiência. Você consegue reproduzir essa proporção entre suas relações? Em seu local de trabalho, entre seus amigos, com quem se relaciona, nos lugares onde estudou? Se não, já se perguntou onde está esse tanto de gente que você não teve a oportunidade de conviver? O que torna o isolamento dessas pessoas algo tão normalizado? Para além de ser nosso direito conviver uns com os outros, direito esse que não pode ser relativizado nem adiado, ter pessoas com deficiência na cidade ensina a ela como tratar a todos. O que temos a somar, a ensinar, eu te garanto, é muito. Pessoas com deficiência são resolvedoras de problema por natureza. O fato de termos que adaptar nosso dia a dia para viver em um mundo que não está preparado para nós, nos fez pessoas mais criativas, que buscam sempre novos meios de fazer algumas das coisas que todo mundo faz, como comunicar-se sem usar a voz, se localizar no ambiente sem usar a visão, andar sem usar as pernas. E nessas mudanças repentinas de rota, como a que experimentamos, né, durante o isolamento social, ficou claro o quanto é preciso contar uns com os outros para realizar coisas que antes a gente fazia muito tranquilamente. O quanto estamos interligados e como cada um pode trazer para o debate novos olhares.
Quando retiramos das pessoas com deficiência o direito de conviver na cidade, também estamos retirando de todas as outras pessoas o direito de aprender com a diversidade e toda a riqueza que ela traz. Uma cidade mais acessível abre caminho para um lugar mais gentil para os seus cidadãos. Afinal de contas, a gente nunca sabe em quais circunstâncias você vai estar quando precisar andar por aí. Se será um pai ou uma mãe com um carrinho de bebê, se será um idoso que já não enxerga como antes, se vai estar numa cadeira de roda porque quebrou o pé pulando carnaval, ou se está voltando no mercado cheio de sacola e não consegue desviar dos obstáculos da calçada. Não deveria ter que ser um esforço para ninguém circular por aí, acessar os lugares, se manter presente. Não precisaria ter que ser algo tão pouco frequente para alguns de nós, que faz com que muita gente ainda estranhe a minha presença, que não saiba como tratar a mim e a outras pessoas como eu nos lugares. Que ainda haja muitas dúvidas sobre nosso jeito de viver, dúvidas que ficam evidentes nos olhares curiosos, daqueles que buscam entender o que eu estou fazendo ali, quando na verdade a minha presença deveria ser naturalizada. Às vezes eu estou exercendo uma atividade muito simples, desde resolver uma coisa no banco ou estar num show com meus amigos, e as pessoas se mostram surpresas. Essas pessoas foram, de certa forma, convencidas de que a existência das pessoas com deficiência é uma coisa tão complicada, tão difícil, que sempre que porventura conseguimos fazer algo corriqueiro, comum a todos, é porque algo muito grande teve que ser ultrapassado, superado, adaptado, quando na verdade não era para ser tão difícil. Os lugares deveriam ser preparados para receber qualquer pessoa bem, sem ter que parecer que estamos numa eterna disputa suada para estar ali. Convencer as pessoas sem deficiência que a vida das pessoas com deficiência é irremediavelmente difícil é o jeito mais fácil de eximi-las da responsabilidade de fazer algo para mudar essa realidade de segregação. Como se não houvesse nada que pudesse ser feito para melhorar nossas vidas. Como se questões de relevo ou de proteção ao patrimônio histórico fossem impedimentos sem chance de correção. O que muito frequentemente se mostra como uma desculpa que não se sustenta. Nós temos muitos exemplos de lugares antigos e com relevo bem acidentado que foram, sim, se transformando em lugares mais acessíveis com o tempo. Aqueles que têm acesso à cidade devem se lembrar que, enquanto nós, pessoas com deficiência, estamos às vezes impossibilitados de circular livremente, as pessoas sem deficiência seguem usufruindo dos espaços. Ocupam cargos, abrem estabelecimentos, promovem eventos. É como se eu fosse morar numa casa, mas ao entrar nela, eu percebesse que alguns cômodos estão fechados para mim. Não posso escolher em quais cômodos dá para entrar, que horas, por quanto tempo eu posso ficar lá, nem com quem. As chaves dos cômodos que estão fechados estão lá, dentro deles. Só quem pode abrir é quem já está lá dentro, ocupando. Aqueles que têm acesso aos direitos, aos estabelecimentos, aos acontecimentos da cidade, estão circulando livremente pelos diversos cômodos dessa casa, que chamamos de cidade. Ao procurar em seus bolsos, nas gavetas, perceberão que tem a chave para abrir essas portas, que darão acesso a mim e a outras pessoas como eu. Dá para virar essa chave ao consumir produtos e serviços de quem prioriza a acessibilidade. Dá para virar essa chave cobrando os locais que ainda não estão adequados à lei, lembrando da inclusão, da necessidade da inclusão, desde o início de qualquer projeto. Não só como uma adaptação que vem depois, como um arremedo. Ouvindo o que pessoas com deficiência têm a dizer, o que elas produzem, o que reivindicam, naturalizando a nossa presença nos espaços e se perguntando a razão de nossa ausência. Algumas vezes
Eu ouvi dizer que eu deveria ser um pouco mais paciente nesse caminho de querer me sentir pertencendo à minha cidade. Que meu direito a acessá-la ainda estaria em construção. Que eu posso esperar, enquanto a cidade, esse ser tão pulsante, que está sempre se modificando, resolvesse primeiro todas as suas questões de estrutura, econômicas, sociais, para que só assim chegasse a minha vez de participar ativamente dela. Mas eu tenho pressa. Ainda há muita gente que precisa ver o pôr do sol dos cantos que eu vi. Comer as comidas, ouvir as músicas, cuidar da saúde, estudar, ter uma profissão. Acima de tudo, se relacionar enquanto faz cada uma dessas coisas. Há muita gente que eu preciso conhecer e que precisa me conhecer. É a convivência com a deficiência que vai nos ensinar a achar as soluções para cada uma dessas barreiras que precisarmos enfrentar. Até entendermos que a cidade não deve ser conhecida pelas suas barreiras, mas sim pelas suas pessoas. Todas elas, sem restrição. Afinal de contas, a função da cidade é servir de casa e de caminho para chegarmos não só onde precisamos, mas onde queremos. Não dá para admitir que a sensação de pertencimento seja sentida apenas por alguns de seus habitantes. Sabemos agora, mais do que nunca, o quanto é importante não só se sentir bem em casa, mas ter os caminhos livres para se chegar aonde quiser. Eu conto com a ajuda de todos para girar essa chave e abrir as portas para que possamos nos encontrar por aí, nessa nossa cidade e em todas as cidades que são a nossa casa. Obrigada.